Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre um conceito de estrutura de dados bastante presente em boa parte dos softwares de hoje em dia, que é o de pilha, ou stack em inglês. E basicamente é um conceito bem intuitivo naquilo que ele se propõe, que é basicamente o conceito de você empilhar dados, fazer uma lista de dados empilhados. Como assim? Imagina que você tem um, um dado, uma informação, enfim, que você armazenou. Depois você vai armazenar algo acima dele. Se você colocou algo acima dele, subentende-se que para você tirar esse cara aqui, você vai ter que tirar esse cara aqui também. É como se fosse, sei lá, um conjunto de livros, um em cima do outro. Para você tirar o primeiro, você tem que tirar o segundo, correto? Então, o conceito é o mesmo. É uma lista que ela vai crescer para cima. E para que você chegue no primeiro elemento, você tem que ir removendo todos os outros, ok? E agora, para exemplificar um pouco melhor, eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês possam entender melhor. Eu quero que vocês tentem pensar em como vocês resolveriam se eu tivesse a seguinte string sendo passada no meu programa. Então, aqui, vamos supor que eu passei essa string dentro do meu programa e eu preciso de algum jeito resolver ela, correto? Bom, se a gente for reparar, aqui no meio a gente tem basicamente um espelho. Ou seja, tudo que está aqui invertido, correto? Então, basicamente, eu tenho que verificar se esse cara aqui tem um equivalente de fechamento. Se esse cara aqui tem um equivalente de fechamento. E se esse cara aqui tem um equivalente de fechamento. E não só isso, porque nesse caso aqui é o caso ideal. Porque tudo tem um caso de todos têm um fechamento na ordem correta. Mas se eu mudar uma coisinha só, já dá tudo errado. Porque esse cara aqui não é igual a esse cara aqui. Então a ordem também importa. Então, para resolver isso aqui, a gente precisa de de usar uma pilha. Por quê? Porque se você fizer, por exemplo, isso aqui, você vai ver que é literalmente uma pilha, se você inverter isso aqui. Então, se você pensar nele de baixo para cima, você vai ver que você vai ter esse aqui vai ter que coincidir com esse aqui vai ter que coincidir com esse aqui. Aliás, botei o errado aqui. Esse cara aqui. Esse aqui vai ter um equivalente aqui. Esse aqui vai ter um equivalente aqui. Esse aqui vai ter um equivalente aqui. Correto? E eu vou ter que fechar na ordem deles. Então, para que a gente consiga resolver, a gente pode, por exemplo, traçar uma linha aqui no meio e, primeiramente, colocar na ordem que for passada para a gente os de abertura. Então, a gente vai colocar esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui. E a partir do momento que a gente receber um parênteses de fechamento, a gente vai começar a verificar de acordo com o que já tem armazenado. Então, por exemplo, se eu já tenho esse parênteses aqui e veio um equivalente a ele de fechamento, eu vou verificar se ele e ele são iguais em termos de abertura e fechamento, eu elimino os dois. Se o próximo que vir é que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, eu vou ter que remover os dois. E assim sucessivamente. Eu vou fazendo isso de cima para baixo, como uma pilha deve ser. Só que percebam que eu não cheguei a armazenar os de fechamento, correto? Porque justamente eu vou verificar o que vem como fechamento, com o que já tem armazenado de abertura, e se coincidir, eu removo de abertura. Eu nem chego a armazenar o de fechamento, ok? E é exatamente por conta disso que a gente tem que utilizar uma pilha, porque a gente vai armazenar um valor, depois outro, depois outro. Quando a gente chegar nos valores de fechamento, a gente vai voltar na lista. Então a gente vai pegar esse cara aqui, verificar com esse cara aqui, que é o último da lista. E aí a gente vai remover ele se tudo der certo.
a gente vai para esse cara aqui e vai comparar com esse cara aqui, que vai ser o último da lista, porque esse cara aqui foi removido. E aí depois a gente vai para esse cara aqui e vai comparar com esse cara aqui, que vai ser de novo o único elemento da lista, porque esse foi removido e esse foi removido. Então é por isso que é utilizado uma pilha, porque basicamente a gente vai chegar num determinado ponto que a gente vai utilizar o fato de que a gente tem que voltar nela, voltar na lista de cima para baixo, para poder ir removendo os elementos. E agora vamos para o list code, ver como isso pode ser resolvido. Aqui neste exercício a gente tem basicamente o seguinte: dado a seguinte string contendo os seguintes caracteres, esses aqui, determine se o input string é válido. E para ser válido, ele basicamente tem que ter uma abertura e um fechamento. Tem que ter a mesma a ordem correta. Então, se eu abrir um, eu tenho que fechar esse mesmo um. Eu não posso fechar com um outro diferente. Tá, então basicamente cada abertura tem que ter o seu correspondente de fechamento, basicamente. Então, por exemplo, um input de dois parênteses iguais, o output vai dar true. Colocando esses aqui, vai dar true também, porque tem abertura e fechamento, abertura e fechamento, abertura e fechamento. Então, basicamente, o que importa são dois fatores: a ordem e abertura e fechamento. Tem que ter os dois. Nesse caso aqui, como são diferentes, tem que retornar false. E aqui nesse caso também é correto, porque tem uma abertura e fechamento. Você tem basicamente dois cenários que podem acontecer e que podem ser corretos nesse caso, que são o cenário de onde tu vai ter uma abertura e um fechamento logo em seguida, como se fossem blocos, blocos separados, divididos, e você tem um cenário de encadeamento, onde você vai ter vários e você vai ter que ir resolvendo o último até o primeiro, ok? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai ter que resolver o último. Então, a gente vai verificar a, se esse aqui é igual e depois a gente vai verificar se esse aqui é igual. Nesse caso aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou ter que armazenar esse primeiro caractere, depois esse segundo. E aí, esse segundo caractere, como ele é igual, eles vão ter que se remover. Então, eu vou basicamente verificar se o segundo que entrou é igual ao primeiro, o que é. Então, eu vou remover o primeiro. Depois, eu vou armazenar esse cara aqui. E, novamente, a mesma coisa. Eu vou verificar se esse cara aqui, esse quarto elemento, é igual ao segundo. E aí, se for igual, no caso que é, eu removo o elemento. Dessa maneira, basicamente, essa lista não vai ter nenhum elemento, porque vai entrar um, vai verificar se esse segundo é igual ao primeiro, vai remover. Depois vai pro terceiro elemento, mesma coisa, e assim por diante. Então vamos começar criando aqui, primeiramente, um map. Então basicamente eu tenho que criar um map para mapear as possíveis opções, onde eu vou ter basicamente val map, receber um map off. E aí aqui dentro do map off vou ter que ter um conjunto de chave valor. Sendo que eu posso definir, por exemplo, chave como só abertura e o valor como só fechamento, ou o contrário. Eu, nesse caso, vou colocar como fechamento. Então, a chave vai ser o fechamento, to, e o valor vai ser a abertura. Mesma coisa aqui. Então, vou ter aqui esse aqui, que vai estar ligado ao seu equivalente. E o última possibilidade
Então, basicamente, eu vou ter que todos os meus elementos keys vão ser os elementos de fechamento. E eu vou ter que todos os elementos de abertura vão ser nossos valores, ok? E para armazenar a minha lista, quando eu for verificar cada elemento se ele é válido ou não, eu vou ter que criar aqui uma var, que é uma variável que pode ser alterada no Kotlin, stack, e vai receber um array the queue. E ele vai ser um array the queue de char, porque eu vou ter que verificar cada elemento dentro de uma string, e cada elemento dentro de uma string é um char, é um caractere. E aí, com isso em mãos, eu vou fazer um for para passar por todo a string. Então, for char in s. Então, eu vou percorrer toda a string e eu vou pegar cada string e colocar dentro desse char, ok? E agora eu estou interrompendo o vídeo rapidinho só para falar de um curso que eu estou criando aqui na Udemy, onde basicamente eu ensino a vocês como criar aplicativos utilizando o Jetpack Compose, que é uma nova abordagem da Google para se criar aplicativos para Android, onde basicamente você vai desenhar a tela ao invés de construir ela estaticamente. Então você vai ter muito mais controle e facilidade na criação de aplicativos Android. E como é possível ver, temos já vários módulos com bastante conteúdo. Então, se você puder, dê uma conferida. E eu vou verificar se esse char está dentro do nosso map.values. Eu vou adicionar dentro da stack.add first. E eu vou adicionar nossa char. Caso contrário, else, eu vou ter que verificar também se if a stack é vazia, empty, ou se stack.remove first for diferente do nosso map na posição do caractere. E aí, se isso acontecer, eu retorno turn false. E se não retornar nada, retorna se a stack is empty. Então o código é basicamente esse. E agora vamos explicar. Ok? Basicamente, a gente vai começar mapeando as nossas possibilidades. Então, a gente vai ter, dentro das keys, a gente vai ter os parênteses de fechamento. E dentro dos valores, a gente vai ter os parênteses de abertura. Então, ele vai fazer um for, onde ele vai percorrer toda a nossa string e ele vai verificar se o nosso caractere em questão, o nosso caractere atual, ele está dentro dos valores do map.values. Ou seja, se o nosso caractere está nesse conjunto aqui, nos valores. Se ele está nesses valores, significa que ele é um caractere, um parênteses de abertura. Então ele vai jogar o parênteses de abertura embaixo. Ele vai adicionar. Então, nesse caso aqui, supondo que seja esse exemplo aqui, ele vai adicionar esse primeiro elemento. Depois, ele vai adicionar esse segundo elemento. E quando ele chegar nesse terceiro, ele vai ver que não é mais um parênteses de abertura, e sim de fechamento. Se é de fechamento, ele vai cair no else. Caindo no else, ele vai verificar primeiro se a stack está vazia. Se está vazia, ele vai retornar falso. Ou se a stack.remove first
for diferente do map.character. O que isso quer dizer? Stack.removeFirst, ele basicamente vai fazer um char pick. Char pick é basicamente tu pegar um valor da tua lista, pegar o último valor da tua lista, isolar ele e comparar esse último elemento com o map do caractere ali, no caso. E vai verificar isso e vai basicamente se livrar desse último elemento. Então tu vai remover, pegou esse elemento, comparou e depois jogou fora. De forma bem resumida é isso, tá? Então basicamente tu vai retirar o último elemento da stack, da lista, e aí vai comparar esse último elemento com o map character. Se for diferente, ou seja, se você pegar esse último caractere aqui, esse último de abertura, comparar com esse aqui e não for igual, se ele for, por exemplo, esse cara aqui, se ele for esse último aqui, significa que não é válido. Então é diferente, correto? Então, como é diferente, toda a string é inválida. Todo o conjunto de parênteses é inválido. Então ele pode dar um return false e sair desse loop. Caso seja igual, que é o que é o esperado, então ele vai verificar que, bom, não está vazia, nesse caso não estaria, e ele vai verificar se stack.removeFirst, que é basicamente stack.charPick, for diferente do map do caractere em questão. Então, nesse caso aqui, seria esse terceiro elemento. E aí, verificando com o segundo, ele vai ver que é igual. Se é igual, os dois são false, então ele basicamente vai pular isso aqui. Então, basicamente, quando ele pula isso aqui, ele vai só simplesmente remover o carinha aqui. E aí ele vai vir de novo para cá. E ele vai para o quarto elemento. O quarto elemento, ele é de fechamento. Ele vai cair aqui de novo. E aí vai acontecer a mesma coisa. Ele vai verificar que a lista não é vazia. Ele vai entrar aqui. E agora a gente só tem mais um elemento. Porque lembre-se que ele tirou o segundo elemento. Ele tirou o segundo elemento. E agora só tem o primeiro. E ele está sendo comparado com o quarto elemento. Então, ele vai verificar os dois, se os dois são iguais ou diferentes. Se for diferente, o que não é, ele vai dar um return false, vai sair do loop, o que não é o caso. Então ele vai continuar, ele vai remover, e aí agora no final a gente vai ter um return stack.isEmpty, o que vai estar, porque ele removeu o segundo elemento, depois ele removeu o primeiro e ficou sem nada dentro da nossa lista. Então vamos verificar se funciona. E funcionou. E era isso, pessoal. Se curtiu, dá um like aqui embaixo, comenta e se inscreve, que isso me ajuda pra caramba. E até o próximo vídeo.